Dubai, 3 de setembro de 2010, 18h50 hora local. Um Boeing 747-400, operado pela United Parcel Service, conhecida popularmente por UPS, decolou em mais um voo corriqueiro transportando carga para a Alemanha. O voo tinha como destino final a cidade de Colônia, a quarta cidade mais populosa da Alemanha, localizada a 45 quilômetros da capital Berlim. Esse voo era nada mais que a continuação de uma jornada que teve seu início em Hong Kong. A jornada tinha como parada um pernoite em Dubai, para então dar sequência ao seu destino final na Alemanha. Os pilotos escalados para este voo eram americanos nativos que trabalhavam para a companhia há um certo tempo. Porém, sua base operacional era em Anchorage, no Alasca. Ou seja, todos os seus voos começavam e terminavam no Alasca, embora os mesmos não fossem daquela localidade. Isso é muito comum em companhias aéreas, pois não existem fronteiras geográficas. Ou seja, a UPS não se importa onde o tripulante vive, porém ela quer que ele esteja apto e pronto para o seu voo em sua base operacional contratual. Por vezes, os tripulantes baseados em Anchorage começam suas atividades exercendo suas funções a bordo, e por vezes não. Eles também cumprem o trecho na função de extra a serviço, deadheading ou jump seating, como conhecido como extra a serviço. Para o caso específico desse voo, o comandante e o primeiro oficial iniciaram suas jornadas exatamente neste modelo de voo, ou seja, na função de extra a serviço. O trecho inicial foi entre Anchorage e Hong Kong, acomodados no assento de passageiro, descansando, lendo livro ou fazendo algo a mais que não seja pilotar a aeronave. Após a chegada na ex-colônia britânica, localizada no sudeste da China, os pilotos tiveram um pernoite longo de quase 48 horas antes de realmente assumir suas funções a bordo do Boeing 747-400. A decolagem do Boeing, com destino a Dubai, ocorreu normalmente e o voo seguiu sem maiores detalhes que mereçam atenção para estes experientes pilotos de carga. O comandante tinha mais de 11 mil horas de voo, das quais mais de 4 mil eram voadas no jumbo. O primeiro oficial tinha mais de 5 mil horas de voo, das quais 77 horas eram voadas no jumbo. Embora fosse recém-alocados para voar o Boeing 747, ele tinha voado aeronaves como o Embraer 145, Boeing 757, Boeing 767, ou seja, o piloto tinha bastante experiência em aeronaves a jato. Após um descanso de 55 horas, quase 3 dias, eles estavam programados para o início de mais uma jornada. Agora a missão era decolar o jumbo entre Dubai e Cologne, na Alemanha. Esta então seria a terceira etapa, a primeira realizada na função de extra-serviço e as duas seguintes realizadas no flight deck do jumbo, exercendo suas funções a bordo, ou seja, pilotando essa bela máquina. O voo era somente mais um voo normal, transportando uma infinidade de cargas nos porões da aeronave entre Hong Kong, Dubai e Alemanha. É muito comum ocorrer embarque e desembarque de cargas entre as partes de um trecho, mesmo que ocorra troca entre os tripulantes. Uma coisa não depende da outra. Obviamente que quem continuar a viagem vai levar a carga do trecho seguinte até o seu destino final. E neste dia não foi diferente. O pushback posterior acionamento dos 4 motores aconteceu às 18h41 da hora local. Após o acionamento, o jumbo iniciou o táxi para a decolagem, que ocorreu às 18h51 da pista 30 da esquerda. Após a decolagem, a aeronave tomou a pro-oeste, enquanto subia para 32 mil pés. Enquanto passava pelo nível de voo 100, a mensagem de Pack 1 Fault apareceu no ACAS da aeronave. Ela é uma mensagem que requer a leitura e execução do QRH respectivo, como qualquer ACAS message relativa a um sistema, mas não é nada que apresente perigo para a condução segura e normal do voo. Os sistemas da aeronave que apresentam mensagens fault
são aqueles que possuem uma redundância, ou seja, ele possui em sua arquitetura mais outro dispositivo para substituir o que está em falha, e geralmente eles são passíveis de um reset para que o componente que esteja em falha volte a funcionar normalmente. Caso o sistema não tenha seu funcionamento restabelecido, o outro passa a assumir sua função. Este tipo de redundância que os sistemas das aeronaves possuem faz com que voar seja tão seguro. A PEC é basicamente o sistema que fornece o ar-condicionado para o interior da aeronave. É um acrônimo que tem seu nome oriundo da junção das seguintes palavras: Pressurization Air Conditioning Kit. Em tradução livre seria kit de pressurização e ar-condicionado. É um kit por se tratar de um sistema que alimenta vários outros elementos essenciais, entre eles o funcionamento dos motores, do APU, funcionamento das bleeds, funcionamento do cross bleeds, funcionamento dos módulos de pressurização. O Boeing 747-400 tem 3 PECs e ele pode voar normalmente sem uma delas. Na verdade, aeronaves pressurizadas podem voar somente um PEC em funcionamento, independente da quantidade que a aeronave tenha, mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade. Às 19h13, após 23 minutos de voo, os pilotos receberam um aviso sonoro e visual via EICAS de que algo não estava ocorrendo bem no porão de cargas do jumbo. O sistema de combate a fogo e fumaça detectou algo no compartimento principal dianteiro da aeronave, conhecido como Main Deck. Era fogo ou fumaça. Algo tinha de ser feito e rápido. A aeronave estava a 120 milhas de Dubai e a 32 mil pés. Para termos uma noção, o jato se desloca a uma velocidade média de 8 milhas por minuto. Se fizermos então um cálculo básico para descobrir o tempo necessário para percorrer as 120 milhas de distância que a aeronave se encontrava, para retornar e pousar com segurança, chegamos ao resultado de somente 15 minutos. O jato a essa distância é o mesmo que logo ali. É muito rápido. Lá em cima as coisas acontecem muito rapidamente e as situações evoluem a um cenário positivo para um cenário negativo em um piscar de olhos. Os pilotos declararam emergência através da utilização do padrão operacional internacional, que é repetir 3 vezes a mensagem Mayday, juntamente com o indicativo do órgão ATC, mais seu call sign, mais a mensagem a ser dita ao órgão, e iniciaram as ações para o retorno enquanto executavam o checklist de emergência. Mesmo em tão pouco tempo, as coisas já não iam bem dentro da cabine. Os 2 pilotos não conseguiam visualizar o Audio Control Panel para selecionar a frequência de comunicação com o controle Dubai. A fumaça já havia tomado conta do cockpit, tão rapidamente quanto o soprar de uma rajada de vento. Naquele momento haviam outras aeronaves voando a região. Havia um Boeing 737-800 da Fly Dubai e também um Boeing 747-400 da Dubai Royal Air Wing, Dubai One. Eles foram prestativos e ajudaram o UPS a transferir suas mensagens para o controle de Dubai, conhecido como Relay. Pilotos em emergência são ajudados com frequência por outros que estão voando próximo. É um exemplo clássico de execução do CRM, além dos limites físicos do cockpit de uma aeronave. Neste momento, não existe ego e nem concorrência, pois todos estão dividindo o mesmo espaço. A ajuda foi de extrema importância, pois os pilotos não conseguiam nem ver o painel de rádios, que geralmente é localizado a uma distância entre os olhos e a cintura, ou seja, algo em torno de 80 centímetros. Isso é menos que 1 metro. Imagina como estava a situação a bordo da aeronave. Além disso, eles também não conseguiam ver os próprios instrumentos de voo à sua frente no PFD. Havia uma opção de alternativa mais próxima, Doha, no Catar, mas o comandante optou por retornar a Dubai. Dubai naquele momento estava somente 20 milhas a mais que Doha, ou seja, Doha estava a 100 milhas. Este talvez foi um life decision making. Certamente esse foi o retorno mais longo de suas vidas, e certamente essas poucas milhas a mais também possam ter sido as 20 milhas mais eternas de suas vidas.
o comandante optou por desacoplar o piloto automático e seguir voando a aeronave manualmente, pois o sistema de piloto automático não estava respondendo os comandos selecionados no MCP, Mod Control Panel, de forma adequada. Àquela altura, o fogo já havia se alastrado de tal maneira que danificou os sistemas primários de voo. E para piorar a situação, o sistema de oxigênio do comandante não estava suprindo o oxigênio de forma adequada. Essa falha fez com que ele transferisse a pilotagem para o copiloto para que pudesse levantar e alcançar a máscara de oxigênio do assento do observador Jump Seat, para poder respirar oxigênio sem contaminação por fumaça. Mesmo com a atitude proativa, sua tentativa foi infrutífera, em função da quantidade de fumaça. E o comandante então sucumbiu no assoalho da cabine do 747, não conseguindo encontrar a máscara de oxigênio. A alta temperatura na cabine e a fumaça tóxica produzida dentro do jumbo foram imbatíveis. Bastou pouca inalação deste gás tóxico para inutilizar uma vida. O copiloto estava então sozinho neste momento. Além do aumento na temperatura dentro do cockpit, o fogo também danificou o suprimento de oxigênio do primeiro oficial, que naquele momento era a única esperança de colocar o 747 com segurança em solo e salvar sua vida. Naquele momento, todos os esforços eram em prol de colocar a aeronave em solo. Tanto controladores quanto pilotos que estavam voando próximos estavam tentando ajudar o UPS a retornar com segurança. A aeronave cruzou a vertical do aeródromo em uma velocidade de 345 nós, a 9.000 pés de altitude. O primeiro oficial mal conseguia visualizar o que tinha em seu PFD, em função da fumaça densa dentro da cabine. E também não conseguia ver nada à sua frente, nem mesmo a localidade e o aeroporto, mesmo estando em condições visuais. Após a tentativa de uma arremetida para um novo retorno, a aeronave se chocou com o solo, somente a 9 milhas do aeroporto, caracterizando como mais um CFIT para a história da aviação mundial e em mais um acidente com proporções fatais. Foi um acidente marcante para a UPS e a aviação mundial, uma empresa exemplar e de espírito empreendedor que começou suas atividades em 1907 com o grande sonho de um empreendedor sagaz e mais $100 emprestados. Mas o que houve de errado com essa aeronave? Um Boeing 747-400, fabricado em 2007, um dos modelos mais seguros do mundo. É uma aeronave com 4 motores, extremamente moderna e figura como um dos jatos comerciais mais velozes e seguros do mundo. Além disso, esta aeronave só tinha 3 anos de uso. São necessários muito mais do que 3 anos de uso para degradar a integridade dos sistemas de uma aeronave em uso recorrente na operação de uma empresa aérea. E às vezes, dependendo do custo de manutenção e do cumprimento dos boletins técnicos, tem aeronaves muito mais velhas que ainda estão voando em perfeitas condições nos dias de hoje e extremamente seguras. Mas o que aconteceu? O sistema de extinção de fumaça e fogo não funcionou? E por que os pilotos não receberam algum aviso relatando sobre a inoperância do sistema? Mas então, o que esses pilotos fizeram de errado? Os pilotos americanos estão entre os mais bem treinados do mundo, têm boas práticas operacionais e possuem uma cultura aeronáutica exemplar. Como isso foi possível de acontecer? Por que a aeronave bloqueou o aeroporto a 345 nós de velocidade indicada? Por que o primeiro oficial não reduziu a velocidade antes para garantir a aproximação e evitar uma arremetida? Por que ele não conseguiu completar a manobra de arremetida e posicionar a aeronave corretamente para uma nova aproximação? Esse acidente era evitável? Esses são questionamentos que você, piloto, deve ter. E o conhecimento dos fatores que levaram a este acidente devem ser obrigatórios para que você possa evitá-lo, pois todos nós estamos passíveis deste tipo de situação. No Boeing 747-400, a carga é distribuída entre o Main Deck, Cargo Compartment, conversa principal,
Upper Cabin, conhecido como Upper Deck, convés superior, Forward Cargo Hold, porão de carga dianteiro, Aft Cargo Hold, porão de carga traseiro, e o Bulk Hold. Todos esses três sendo os convés inferior, localizado na parte mais baixa da aeronave. No voo daquele dia, antes de Dubai, a aeronave foi carregada com uma certa quantidade em Hong Kong. Essa carga englobava um mix de outros pacotes, dentre eles uma quantidade considerável de baterias de lítio e outras baterias. Os responsáveis pelo carregamento posicionaram os pallets que continham essas baterias nas posições 4, 5 e 6, representada pela região azul da figura. A aeronave decolou então de Hong Kong para Dubai, onde houve troca de tripulação. Enquanto isso, a aeronave foi reabastecida e também teve uma quantidade de carga que tinha como destino Dubai. Os pallets contendo as cargas que estavam nas posições 13L, 14L, 18L, 19L e 20 foram removidos da aeronave, pois já se encontravam em seu destino. Nenhuma carga foi removida do convés principal, o main deck, sobretudo as que se encontravam nas posições 4, 5 e 6. Investigadores ficaram surpresos quando descobriram que no NOTOC, enviada ao comandante de voo, não havia declaração da carga perigosa. Sabe por quê? Eles ficaram surpresos por dois motivos. O primeiro deles é porque tinha uma carga perigosa, e o segundo é porque é uma obrigação. Carga perigosa deve ser declarada sempre. Os pilotos do Boeing 747 da UPS morreram sem ao menos terem conhecimento de que estavam transportando uma carga perigosa. Eles sequer tiveram a oportunidade de serem os últimos a saber. Veja a tabela e olhe os destaques em vermelho. São as posições e a carga perigosa que estava sendo transportada sem NOTOC. Haviam 19 itens especiais a bordo do UPS. Todos eles eram baterias de dispositivos eletrônicos, dos quais 10 eram baterias de lítio. Se não fosse um assunto delicado, não estaríamos repetindo e reforçando sua importância. Os fundamentos sobre as tratativas relacionadas a cargas perigosas estão todos contidos no Anexo 18 do Convênio sobre Aviação Civil Internacional, Transporte Seguro de Artigos Perigosos, The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2. No documento 9284 AN 905 da ICAO, Instruções técnicas para o transporte seguro de artigos perigosos pelo modal aéreo. Technical Instructions for Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 3. Regulamento sobre artigos perigosos da IATA. E 4. RBAC 175. Artigo perigoso deve ser tratado como tal. Veja só como somente 3 pallets carregados com um artigo perigoso fez com uma aeronave nas proporções de um 747-400. Até aquele momento, as baterias de lítio já vinham acumulando um histórico considerável de incidentes na aviação comercial. Desde o acidente com também UPS voo 1307, em que houve fogo a bordo em 7 de fevereiro de 2006. Outros 34 incidentes envolvendo baterias de dispositivos eletrônicos a bordo ocorreram na aviação. Todos estes incidentes envolveram fogo, fumaça e altas temperaturas e até explosões. Aproximadamente 22 desses incidentes das baterias de íon lítio estavam envolvidas, com 14 deles ocasionando fogo. Os demais 12 acidentes foram baterias de íon metal, dos quais 8 resultaram em fogo. Estes números são alarmantes e preocupantes. Ao assumir o voo, os pilotos prepararam a aeronave inserindo os dados do plano de voo no FMS. Informações como a saída, a aerovia que os levavam até o seu destino, os dados de performance, o nível de voo, temperatura, ISA e uma variedade de outros dados são todos inseridos durante a preparação pré-pushback. É após este momento que o briefing de decolagem e de emergência é realizado,
levando em conta todos os fatores envolvidos e todas as informações de posse dos pilotos. Todos estes dados são necessários para alimentar o sistema de gerenciamento de voo, que auxilia os pilotos a bordo das aeronaves. Aeronaves da geração Pre-Glass Cockpit não dispunham deste dispositivo. Antigamente, o piloto voava com um plano de voo onde rabiscava os estimados baseados após sua decolagem. Os fixos a serem sobrevoados eram rabiscados e atualizados. Não existia computador, era tudo no papel e na mão. Hoje a tecnologia auxilia muito e diminui a carga de trabalho a bordo das aeronaves. Os pilotos ainda dispõem de um plano de voo para monitorar o consumo de combustível, conferir o sobrevoo de fixos com seus estimados e como um backup para a falha do FMS. Bom, às 18h41, hora local, o Boeing iniciou o pushback e acionamento, e sua decolagem ocorreu às 18h51. Esta seria sua última decolagem. Em algum momento, que os investigadores não conseguem precisar com exatidão, depois da partida, a carga que estava no convés principal, o main deck, entrou em alguns processos de ignição. A decolagem ocorreu normalmente e durante a subida, mais precisamente às 18h49, a mensagem Pack 1 Fault apareceu no ACAS da aeronave. O checklist do Pack 1 Fault é relativamente fácil de ser executado, veja. Às 19h13, os pilotos tiveram outro aviso através do Master Warning Light, ou Audible Alarm. Avisos de comprometimento grave de sistemas da aeronave geralmente são representados a fim de chamar a atenção dos pilotos, usando todos os seus sentidos para chamar sua atenção, a fim de tomar as ações corretivas necessárias. São 3 avisos: o visual através do Master Warning e do ACAS, o auditivo através do aviso sonoro e o aviso sensitivo, que está disponível somente em caso de stall da aeronave. A campainha auditiva e as luzes do Master Warning são acionadas sempre que os motores, APU, main deck e deck inferior são detectados com presença de fogo, fumaça ou qualquer aquecimento dos sensores. Porém, o Boeing 747 tem uma particularidade sobre seu sistema de detecção e extinção de fogo. O main deck não dispõe de extinção, ele possui somente detecção. O combate é restrito a abafamentos e não a extinção, como nos outros compartimentos. Somente 3 minutos desde o primeiro Master Warning de fogo no main deck foram necessários para preencher todo o cockpit com fumaça e causar danos severos no sistema de controles do voo do 747. Essa foi a razão pela qual o comandante optou por pilotar a aeronave manualmente, pois ela não respondia aos seus comandos via piloto automático. Se algo não está de acordo com a filosofia, é pilotar a aeronave manualmente. É uma filosofia defendida pela Boeing e que pode ser aplicada a qualquer modelo de aeronave. Se você não está obtendo resposta da aeronave que pilota através de seu piloto automático, pare tudo e pilote a aeronave manualmente, a fim de vesti-la e obter uma melhor percepção do que está ocorrendo. Quem manda no avião é o piloto e não o piloto automático. O piloto automático está ao dispor do piloto, e se ele não corresponde aos comandos, então desligue e pilote a aeronave manualmente. Voe, navegue, comunique. Ao realizar inputs no manche, o comandante percebeu que algo não estava normal. O controle de pitch e roll estavam muito difíceis de serem realizados. A aeronave mal respondia e reagia às suas ações. Existe uma pane em aeronaves da Boeing em que os comandos ficam bem difíceis de serem executados. É quando ocorre a falha dos sistemas hidráulicos e os comandos são executados manualmente sem o auxílio do sistema hidráulico. Acreditamos que possa ter passado pela cabeça desse aviador que poderia se tratar dessa pane, mas ao mesmo tempo era algo estranho, pois não havia nenhuma mensagem que indicasse que houve falha de algum sistema hidráulico. As únicas mensagens que tinham aparecido até o momento no ACAS eram a mensagem de Pack 1 Fault e o aviso de fogo-fumaça no main deck, ou seja, nada relacionado ao sistema hidráulico e comandos de voo. 4 minutos somente se passaram
e o UPS já estava em emergência, com fumaça contínua a bordo e com problemas de controle de voo. Eram 2 problemas de natureza grave em tão pouco tempo. Imagine que situação. A fumaça por si só já é um problema gravíssimo. Após outros pilotos realizarem a ponte ao ATC para o UPS, eles iniciaram a descida de emergência e o retorno para Dubai. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo. 5 minutos após o primeiro aviso sonoro e visual do warning de fogo no porão de carga, o fornecimento de oxigênio suplementar do comandante foi interrompido. Isso fez com que o comandante levantasse para usar o oxigênio do assento do observador, porém, ele nunca mais retornou para sua posição, sucumbindo então no assoalho em função dos gases tóxicos altamente fatais. Gases tóxicos produzidos pela queima de materiais dentro das aeronaves são altamente fatais para nós humanos. Basta inalar algumas vezes para ter a incapacitação. É praticamente imediata. Por que o Boeing 747 bloqueou o aeroporto a 345 nós? Descidas de emergência são executadas como Critical Time Actions, que são ações passíveis de ameaças fatais a todos a bordo da aeronave e necessitam de ações assertivas, imediatas e corretas. Critical Time Actions devem estar na ponta da língua de pilotos de linha aérea e de pilotos de jatos de alta performance. Por quê? Essas aeronaves voam em altitudes elevadas, em que uma descida de emergência deve ser realizada o mais rápido possível, tão logo seja detectada uma ameaça à segurança do voo, integridade da aeronave e integridade física de todos a bordo. Voando a 37 mil pés, ou até mais alto um pouco, o tempo necessário para se atingir um patamar de segurança ou uma pista de pouso segura pode ser bem mais que 15 minutos. É muito rápido se considerarmos uma descida normal, que pode levar o dobro do tempo, porém é muito demorado se considerarmos situações de life-threatening. Em quais situações um piloto poderia ter um Critical Time Actions? Bom, fogo a bordo, fumaça a bordo, interferência ilícita, perda de pressurização, ação crítica até 10 mil pés, emergência elétrica, perda de controle parcial ou colisão no ar. Voltando ao caso do UPS, não há dúvidas que os pilotos estavam com uma situação de Critical Time Action, relacionado a fogo a bordo. Logo, a descida deve ser realizada à velocidade máxima que a aeronave comporta, para que possam chegar o mais rápido possível até o local de pouso. Todo minuto é precioso. Se deslocando na velocidade máxima do jumbo e ao se aproximar do aeroporto, o primeiro oficial, o único vivo dentro da cabine naquele momento, iniciou a redução utilizando speed brake, a fim de reduzir a velocidade em curto espaço de tempo e otimizar a energia da aeronave. Dados do registro de voo detectaram que a alavanca do speed brake foi movimentada até o full detent, que é a posição máxima. Porém, a superfície se deslocou somente um pouco ao invés de 25 graus de deflexão máxima durante o voo. Ou seja, o speed brake não estava funcionando de forma efetiva e isso não iria contribuir para a redução de velocidade, que é uma das suas funções. Aquele fogo, que teve sua ignição iniciada em algum momento após a decolagem, fez com que apenas após 3 minutos do primeiro alerta para os pilotos, resultassem em danos severos para o sistema de controle do avião, para o sistema de fornecimento de oxigênio e preenchesse todo o cockpit com fumaça tóxica e contínua. Se olharmos todos os acontecimentos desse acidente, teríamos múltiplas falhas dos sistemas da aeronave. Pack One Fault, mais Smoke Fire, Main Cargo, mais falha do Speed Brake, mais falha das superfícies primárias de voo, mais Pilot Incapacitation.
Decisões na aviação devem ser tomadas a partir de dados. Os dados devem ser analisados e, a partir de então, medidas devem ser tomadas a fim de evitar uma catástrofe. Tudo isso visando poupar vidas e recursos valiosos envolvidos no transporte aéreo. Embora raros, os dados confirmam que o fogo a bordo de aeronaves de transporte aéreo resulta em acidentes fatais. Sim, é sério e necessita ser tratado como tal. O fogo deve ser extinto no primeiro momento em que for detectado na aeronave, e tão logo seja possível, a ação de prosseguir para o aeródromo mais próximo adequado deve ser iniciada. A certificação das aeronaves de transporte determina procedimentos para eliminar a presença de fumaça e fogo a bordo das aeronaves. Esses procedimentos não são designados para eliminar a causa primária da origem do poluente, mas sim diminuir o fluxo de ar dentro da aeronave para que o poluente possa ser eliminado de dentro do seu interior. Entretanto, se a causa do poluente for o fogo e o mesmo não tenha sido extinto, é possível que a situação piore devido ao próprio fluxo de ar dentro da aeronave. Por esse motivo, é primordial que o fogo tenha sua origem determinada e, ao mesmo tempo, seja extinto imediatamente. Fogo e fumaça a bordo podem ter sua origem por diversos motivos. As causas principais são falha de um sistema elétrico, superaquecimento de algum equipamento, vazamento de ar quente de algum duto pneumático, vazamento de combustível em uma superfície quente, vazamento de fluido hidráulico em uma superfície quente, combustão espontânea provinda de alguma bagagem ou carga. Essas fontes podem vir de qualquer parte da aeronave e também de todo o compartimento que contenha material com qualquer potencial de combustão e de ignição. São possibilidades a serem consideradas. Vamos ao Non-Normal Checklist, referente ao fogo no main deck. Ao longo do checklist, existe uma infinidade de execuções a serem realizadas durante sua leitura. O objetivo é parar o fogo o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, garantir que a fumaça proveniente desta queima não chegue até a cabine, a ponto de prejudicar a integridade dos pilotos. Observe este documento. Veja que desde as linhas iniciais já é possível ler "Land as soon as possible". Observe também os steps 8 e 9. E a partir do step 11, o fabricante começa a dar diretivas de ações a serem realizadas a uma determinada distância. Vejam. O step 11 solicita uma descida o mais rápido possível para a altitude mínima mais segura, ou 3.000 pés, se o aeroporto mais próximo estiver a 75 milhas náuticas ou menos. Se a aeronave estiver a mais de 75 milhas náuticas, inicie a descida ou suba para 25.000 pés, o mais rapidamente possível, e permaneça nesta altitude até mais ou menos 75 milhas náuticas. E então inicie a descida para o pouso no aeródromo adequado mais próximo. O motivo pelo qual o Non-Normal Checklist solicita a manutenção dos 25.000 pés é para diminuir o fornecimento de oxigênio dentro do main deck, controlando então o fogo e fazendo com que ele seja extinto por abafamento, permitindo assim que a aeronave pouse seguramente. Veja agora este triângulo do fogo. Eliminando qualquer uma destas partes do triângulo se elimina o fogo. Neste caso que explicamos, a manutenção dos 25.000 pés é o valor que o fabricante concluiu, através de testes e experimentos, que a quantidade de oxigênio é pequena, permitindo então que o fogo no main deck seja eliminado por abafamento. Através de acidentes e ocorrências envolvendo fogo e fumaça a bordo de aeronaves, a indústria aeronáutica resolveu estudar mais a fundo todos os aspectos envolvidos com a ocorrência de fogo e fumaça a bordo de aeronaves, visando a segurança
e o maior entendimento dessas situações. Quão crítico é o fogo a bordo? Bom, a esta altura não é difícil de perceber através de nossa produção relatada através deste acidente que o fogo e fumaça a bordo têm consequências catastróficas para as aeronaves. Fogo a bordo que não é imediatamente e agressivamente identificado e combatido geralmente leva à perda total da aeronave e seus ocupantes, sobretudo aquela porção de fogo que é de difícil acesso pela tripulação. É o caso do UPS. O fogo foi originado em algum local dentro do main deck e de difícil acesso por parte dos tripulantes por razões óbvias. Testes realizados por várias autoridades regulatórias, inclusive o FAA, concluíram que o fogo dentro de uma aeronave pode ficar incontrolável entre 8 e 10 minutos. Os mesmos estudos chegam à conclusão de que pilotos têm entre 15 a 20 minutos disponíveis para colocar a aeronave em solo a partir da primeira percepção de fogo sem origem definida a bordo da aeronave. Porém, é importante ressaltar que essa é uma média, pois tem ocorrências que levam somente 7 minutos e tem ocorrências que levam mais de 15 minutos. Veja esta tabela com o tempo de perda da consciência ou de vida. A tabela mostra o tempo a partir do momento em que o primeiro membro da tripulação percebeu a presença de fogo, de origem desconhecida, até o momento em que nada mais pudesse ser feito, ou seja, a catástrofe já era consumada. Se levarmos em conta que voos cargueiros não possuem membros da tripulação de cabine, como os olhos da tripulação técnica, as chances são piores mesmo. Pilotos cargueiros não possuem comissários para avisá-los de que algo não está bem lá atrás. Ou seja, concluímos que o pouso deve ser imediato, a partir do primeiro momento em que os tripulantes têm um relato de presença de fogo, de origem desconhecida, a bordo da aeronave. Uma descida de emergência com pouso imediato em local seguro deve ser uma possibilidade viável na mente de todo piloto. Somente 120 milhas separavam o aeródromo mais próximo a partir do primeiro momento em que os tripulantes do UPS obtiveram a primeira indicação de fogo a bordo. Ou seja, eram somente 15 minutos que os separavam da possibilidade de um pouso seguro, mantendo então a integridade física da aeronave e poupando suas vidas. Lembrando-se, o atraso de somente alguns minutos em iniciar uma descida de emergência ou a decisão de escolher um aeródromo alternativo mais distante pode ser a diferença entre o pouso seguro com a sequência de uma evacuação, ou a perda total da aeronave e, consequentemente, seus tripulantes. A decisão é sua e sua vida pode estar por 15 minutos.